Inadimplência, quase 40% dos brasileiros estão com o nome sujo. Crianças e redes sociais. Veja no Plano Aberto de hoje os desafios de pais e educadores no controle do acesso à internet pelos pequenos. E tem ainda as vagas de emprego na região. Olá! 4 em cada 10 brasileiros com mais de 18 anos estão endividados, segundo pesquisa feita em março deste ano pelo Serviço de Proteção ao Crédito. O número de brasileiros com dívidas em atraso cresceu mais de 3,5% em relação ao ano passado. Ainda de acordo com o SPC, as contas básicas de água, luz e telefone são as principais responsáveis por essa realidade. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é Kênia Marcília. Atualmente, cerca de 54 milhões de brasileiros estão endividados, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. E para falar sobre a realidade dessas pessoas, eu converso com o professor de Economia da UFOP, Francisco de Oliveira. Professor, por que cada vez mais os brasileiros estão com dificuldades de pagar as contas? Isso. Bom, a gente tem 3 motivos principais. O primeiro deles é que nos últimos anos ocorreu uma expansão do consumo de bens duráveis, como carros, eletrodomésticos, a própria aquisição da casa própria, né? E isso acabou aumentando a dívida dos brasileiros. Isso é uma coisa boa, tá? Mas tem como consequência esse aumento de dívida. Só que esse ano especificamente está sendo um ano mais complicado, porque além disso, nós tivemos um aumento muito grande da taxa de juros, o que vai impactar sobre o crédito ao consumidor, né? Então, se a taxa de juros aumenta, os consumidores pagam mais juros. E nós tivemos um aumento expressivo nas contas mais básicas de toda a família, que é conta de água, conta de luz, os combustíveis, né? Então, esses fatores somados explicam esse aumento do endividamento do brasileiro. E como evitar esse descontrole com as contas básicas? Olha, essas contas, principalmente luz, água e combustíveis, é sempre importante primeiro fazer uma revisão do consumo real, né? Porque às vezes a gente consome com um certo desperdício, consome mais do que o necessário, então é importante conversar ali com a família para saber de fato onde se pode fazer uma economia. Agora, de fato, luz e água são contas essenciais, né? Não tem como deixar de consumir. Então, se mesmo refazendo esse planejamento familiar, ainda tiver um peso grande no orçamento, aí a ideia é cortar em outros itens, né? Para continuar pagando em dia a conta de luz e água. E segundo pesquisa do SPC, os brasileiros também estão se endividando mais com os bancos e financeiras. Por que isso ocorre? Isso vem daquele primeiro fator que eu disse, aliás, o segundo, que é o aumento na taxa de juros, né? Que, aliás, quando a taxa de juros aumenta, com o objetivo de combater a inflação, né? Isso combate a inflação porque os consumidores vão consumir menos. Então o empresário não vai ter incentivos para aumentar o preço. Mas a consequência negativa é que os bancos e as financeiras vão aumentar a receita deles a partir do pagamento de juros, né? Então as pessoas se endividaram quando o crédito estava barato e agora elas estão tendo problemas por causa desses aumentos na taxa de juros. E pedir empréstimo para pagar outras dívidas é uma boa opção? Sim, é uma opção que vale a pena ser estudada, porque normalmente um exemplo muito comum é que as pessoas se endividam no cartão de crédito. Elas vão pagando aquele pagamento mínimo, né? Só que ao efetuar o pagamento mínimo, na próxima fatura já vem uma cobrança de juros. Então, muitas vezes, vale a pena a pessoa conversar com o gerente da sua conta e saber se o crédito direto que ele tem na linha de banco vai lhe dar um dinheiro com um juros menor. Porque aí compensa ele pegar esse crédito para a pessoa física, pagar o cartão, a fatura total do cartão de crédito, e em vez de pagar os juros do cartão, que é um dos maiores, ele fica com uma dívida mais barata diretamente para a pessoa física negociada com o seu gerente de banco. Obrigada, professor. E se você quiser conferir a pesquisa completa sobre o aumento das dívidas dos brasileiros, é só acessar o site spcbrasil.org.br. Confira as vagas de emprego na região. A Escola de Informática Compo de Ouro Preto oferece uma vaga para instrutor de informática. Os requisitos são
ensino médio completo e curso técnico na área. Os currículos devem ser enviados para o e-mail compueadm@hotmail.com. Outras informações pelo 3552-4084. O Cine de Mariana oferece 5 vagas para vigilante. É preciso ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e possuir curso atualizado na área. Outras informações pelo 3558-2001 ou 3557-3547. E o Cine de Mariana também está com 2 vagas para manicure. É necessário ter ensino fundamental completo e 6 meses de experiência na função. Os interessados devem levar CPF, identidade e carteira de trabalho à sede do Cine. O endereço é Rua Venceslau Braz, número 88, no centro. No nosso blog você confere essas e outras vagas de emprego na região. É só acessar tvufop.blogspot.com.br. De acordo com dados da pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, relativos a 2013, 79% dos usuários de internet entre 9 e 17 anos têm perfil próprio em alguma rede social. Um aumento de quase 10% em relação aos números de 2012. Além do bate-papo, as principais atividades realizadas na internet são pesquisar conteúdos para o trabalho escolar, assistir a vídeos e baixar músicas e filmes. No entanto, as crianças entram cada vez mais cedo nas redes sociais. Mas será que existe um jeito correto de pais e educadores controlarem a atividade de meninos e meninas durante a navegação? A repórter Águida Martins foi atrás de uma resposta. Veja na reportagem. A Laura tem 16 anos, o Bruno, 10. A Mariana está com 7 e a Ana Clara com apenas 4. Em comum, o interesse pela internet. Eu fico mais ou nos horários que eu tenho intervalo ou quando eu chego da aula, que é depois de 5 horas, sim. E no intervalo entre 10 e 1 hora da tarde. Às 10 horas. Não, às 6. Eu gosto de fazer várias coisas, né? Eu gosto de jogar, gosto de mexer no WhatsApp. Não tem como fazer um diagnóstico preciso, dizer assim, a rede social é ruim, a rede social é boa. Não, ela está aí e aí nós temos que verificar de que forma, em cada uma das faixas etárias, ela pode ser melhor apropriada. A exposição às redes sociais gera impactos significativos no comportamento de crianças e adolescentes. Para o psicólogo, é preciso supervisionar esse contato, porém é impossível restringi-lo totalmente, uma vez que as crianças já nascem conectadas. Uma conhecida colocou uma imagem da ultrassonografia para dizer que está grávida. Então, esse ser que virá ao mundo, ele é o fruto da internet, é filho da internet, ele vai entrar no mundo da internet. Bom, na verdade, assim, eu controlo mais as obrigações deles, assim, com escola, né? Então, tanto cumpridas as tarefas de escola, eu deixo mais liberado, controlando mais a questão do horário de dormir, né? Porque no dia seguinte tem que levantar cedo. Eu controlo assim, primeiro elas têm que fazer atividade escolar e elas também têm coisa extracurricular. A Mariana faz natação e ginástica olímpica, a Ana Clara só faz ginástica. E na parte da manhã eu não deixo, geralmente fica com atividades, põe para brincar. À noite que eu deixo, porque senão elas ficam o dia inteiro. Há algumas ações que precisam ser observadas por um adulto para evitar problemas futuros, como adicionar desconhecidos, compartilhar endereço e outras informações pessoais e acessar conteúdo inadequado. O psicólogo cita ainda algumas atitudes suspeitas. Utilizar o computador em espaço isolado em quarto fechado, né, no seu próprio quarto. Se assustar quando o adulto se aproxima, querer fechar ou desligar o computador na forma rápida. Ou então não autorizar que o adulto tenha acesso às informações nas redes sociais às quais ele abriu. A internet não para de propor novos desafios a pais e a educadores. Porque senão a criança não desenvolve outras coisas, não brinca, não pega um livro para ler, elas querem só o eletrônico. E os meninos já sabem na ponta da língua a recomendação dos pais. Mariana, você vai viciar, isso não leva em lugar algum. Tem que parar de mexer quando dá 10 horas. O diálogo entre pais e filhos é uma boa opção para lidar com crianças e adolescentes cada vez mais conectados. Para Mariana, é difícil pensar como as pessoas viviam sem internet. Arrumava um jeito de se divertir, brincar, né? Mas sem coisa eletrônica não dá para viver.
Quer rever essa reportagem? É só acessar a nossa página na internet youtube.com/cppafop. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.